Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre totalitarismo, movimentos sociais e o positivismo. Vou começar falando sobre os regimes totalitarismo fascista e comunista. Eles têm suas diferenças e semelhanças. Vou começar falando sobre as suas semelhanças. Ambos têm um líder sobre uma nação que possui controle absoluto da nação. São regimes que traçam como objetivo chegar a uma sociedade perfeita através da eliminação de tudo que se opõe sobre ela. Os dois possuem o mesmo modo de funcionamento, que são sozinhos dominam o Estado, a sociedade civil, as igrejas, a economia e a vida social. Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre esses dois regimes. Primeiro, no totalitarismo fascista, ele tem o apoio da burguesia, ele preserva os valores ideológicos do país, entre a religião, a família, entre outros. Ele tem forte apoio do clero e manter as organizações sob controle total do Estado. Já no totalitarismo comunista, temos promover o fim da propriedade privada, produção agrícola e comercial ser obrigatoriamente coletiva e abolir a religião do meio político. Agora, passando para o tema movimentos sociais e a classe operária, os movimentos sociais são as mobilizações coletivas fundadas num conjunto de valores comuns e destinadas a definir as formas de ação social, além de influir na manutenção ou mudança de uma dada situação. Ao mesmo tempo, esses movimentos podem diferenciar pelo grau e tipo de mudanças que vão provocar no sistema. Agora falando um pouco sobre o movimento operário. Ele foi um movimento social que adquiriu muita importância nos últimos 2 séculos. Aqui tem uma definição que foi retirada através do Dicionário de Política de Norberto Bobbio, que foi o conjunto dos fatos políticos organizacionais relacionados com a vida política, ideológica e social da classe operária, ou mais em geral, do mundo do trabalho, tem como primeira condição a subsistência de um proletariado industrial, isso é, de um conjunto de homens que baseiam sua existência econômica no trabalho assalariado, estando privados da posse dos meios de produção, em oposição às quais se encontram os detentores desse meio, isso é, o capital. Esse movimento, ele buscava apresentar soluções alternativas à ordem capitalista, elaborando doutrinas de vários tipos, umas reformistas, outras revolucionárias, mas em geral criticando a gestão privada da economia. No século XX, o movimento se divide em 2 partes, de um lado a reformista e de outro lado a revolucionária. Do lado reformista, com as vanguardas social-democratas europeias, o trabalhismo e o chamado sindicalismo de resultados de inspiração estadunidense. Do outro lado, a revolucionária, com as vanguardas comunistas. E hoje em dia, ainda tem essa influência dos movimentos operários. Mesmo em uma era de revolução tecnológica, automatização de produção industrial, desmobilização ideológica das esquerdas, as condições de vida e os problemas dos trabalhadores não mudaram, ou seja, eles continuam com os mesmos problemas que se passavam naquela época. Agora falando um pouco sobre revolução, mudanças sociais e positivismo. A capacidade de mudança é a maior marca da história da humanidade. De uma maneira ou de outra, as sociedades estão sempre em transformação. Entretanto, algumas rupturas bruscas e profundas que fazem as sociedades mudarem drasticamente de rumo, são as chamadas revoluções. Para uns, como os positivistas, os tempos de revoluções com violência já se passaram. As mudanças vão continuar, mas de maneira civilizada. No século XIX, muito se cobrava da nova ciência da sociedade, a sociologia, resultados práticos de suas reflexões sobre os fenômenos sociais. Com isso surgiu o positivismo. Agora falando um pouco sobre positivismo, o filósofo francês Auguste Comte foi fundador do positivismo. O positivismo, através da linha de pensamento de Augusto,
se baseia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científicos. O Augusto ele via surgimento desses novos problemas e fenômenos como sintomas de uma doença a ser curada. Ele acredita que os problemas da sociedade em geral deveriam ser estudados com o mesmo rigor científico que as demais ciências naturais tratavam seus objetos de estudo. O desenvolvimento científico permitiu grandes avanços tecnológicos que se seguiram durante a Revolução Industrial, trazendo profundas modificações na sociedade europeia. Bom, esse foi o trabalho e podemos concluir que até hoje existem essas coisas, né? Como o movimento operário, as condições dos trabalhadores até hoje a gente consegue ver que as condições de vida, as condições financeiras são as mesmas comparado com os dois últimos séculos. Bom, esse foi a explicação e deixa o like aí, é nóis.